Olá, Shalom, graça e paz. Gostaria de, nesse momento, uma pausa para o Senhor, meditar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje com um tema, abrindo mão de 2 pontos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor, em Marcos, começando em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, que nos diz assim: tendo voltado de barco para o outro lado da margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela se sentiu que em seu corpo ela estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e livre-se do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tema, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João e o irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que dessem algo para a criança comer. Bom, com o tema da nossa mensagem falando abrir mão de 2 pontos. Em Marcos capítulo 5, ele começa narrando a história, de Jesus saindo de um lado da margem, atravessando, saindo de Cafarnaum até chegar em Gadara, e lá ele salvou o gadareno. E Jesus sai novamente de Gadara, está voltando para Cafarnaum. E lá, uma multidão já estava aguardando. E nesse texto nós vemos 2 situações interessantes. A primeira, é que um líder de uma sinagoga, alguém que não acreditava, naquilo que Jesus fazia,
E baseado no que nós estamos falando, né, e crendo na palavra de Deus, e no tema da nossa mensagem, apesar de, a gente vai observar o seguinte: a real situação em que nós estamos vivendo, ela é complexa, ela é diferente, né, ela é confusa, né, amedronta, né, causa certo pavor, pânico, né, mas nós temos que aprender a abrir mão de 2 pontos. Nesse instante, Jairo, né, ele abriu mão de todas as suas convicções, né, abriu mão da sua posição social, né, abriu mão, né, de ser um líder de uma sinagoga que não poderia estar junto do mestre, né, abriu mão do seu conhecimento, né, e passou, né, pela multidão para ele sem nenhuma dificuldade, porque ele era um líder religioso, né, e a multidão não se aproximava dele. Por outro lado, quando a Bíblia começa a falar da história de Jairo, ele diz que uma mulher, né, estava no meio da multidão. A filha de Jairo tinha 12 anos e essa mulher havia 12 anos que ela vinha sofrendo de uma hemorragia que nunca parou. Em Israel havia um lugar separado para as mulheres. Elas ficavam numa casa separadas, porque quando chegava o período seu de menstruação, elas saíam de suas casas e ficavam lá porque elas eram consideradas impuras. E na sua primeira menstruação, ela saiu de casa, a mãe dizendo: não se preocupe, daqui a 7 dias você estará de volta para fazer a sua purificação. Com mais 7 dias ela ficava limpa e tomava banho. Porém, passou, né, o período do ciclo menstrual e ela não parou de sangrar. E ela continuou. E esse processo já estava durando 12 anos. Ela ouviu falar que Jesus estaria ali naquele dia. Jairo, né, abriu mão da sua posição social, das suas convicções. E essa jovem, né, ela abriu mão de si mesma, porque bens financeiros ela não tinha mais. Tudo que ela tinha, tudo que a sua família possuía, foi investida nos médicos, para que eles achassem uma cura e elas não conseguiram. Ela tomou uma decisão muito séria, né? Chegar no meio da multidão e tocar em Jesus. E ela dizia: se tão somente eu tocá-lo, eu serei curado. Ela tinha essa certeza, essa convicção. E Jesus justamente veio para isso, para trazer saúde, para trazer cura, para trazer libertação, assim como ele fez com Gadareno, para trazer uma solução para um problema. E às vezes o que nós não queremos fazer é abrir mão de alguma coisa. Nesses 2 casos, né, nós vemos Jairo abrindo mão da sua posição social, da sua posição na sinagoga como líder, e chega diante do mestre e diz: olha, minha filha, a minha única filha, está enferma. E Jesus diz para ele: não te preocupas, não temas, eu vou contigo. E enquanto eles estão caminhando, vem essa outra jovem, que também necessitava de uma cura, porque tudo que ela tinha, ela gastou, né, para a sua cura. É interessante, nós vivemos num momento em que não há uma solução, né, não há uma cura. Né. As pessoas gastam dinheiro com exames, mas não tem um remédio. Então não adianta você ter dinheiro, não adianta você ser bonito, você ter status, ter posição social. Essa enfermidade tem atingido a todos, né? Ricos, pobres, brancos, negros, azul, vermelhos, cor-de-rosa, não importa. Ela tem atingido a todos. O que nós podemos fazer é como essas 2 pessoas fizeram. Uma das primeiras atitudes de Jairo foi se prostrar diante de Jesus. A jovem também não foi diferente.
ela não conseguia passar pela multidão, mas ela teve um pensamento interessante: se eu tão somente tocar em seu manto, eu serei curada. E ela toca na orla do manto de Jesus com grande dificuldade, porque não tinha mais força. E quando ela toca, ela sente em seu próprio corpo, né, de estar sarado, de estar curado de todo mal. Até as forças que ela não tinha são renovadas. E quando Jesus para, toda a multidão para, ele faz uma pergunta interessante: quem tocou em mim? Obviamente, mesmo com o cordão de isolamento dos discípulos, todos estavam ali para tocar em Jesus. E todos tocavam em Jesus. Porém, quando ela tocou, saiu virtude, saiu poder de Jesus. E como ela viu a situação, que ela não poderia mais negar-se, ela diz: eu lhe toquei, mestre. Jesus diz para ela: vá, a tua fé te salvou. Enquanto isso, as pessoas da casa de Jairo chegam e diz para ele, roubando-lhe a esperança: não precisa mais importunar o mestre, a tua filha já morreu. E quando Jairo, mesmo vendo e ouvindo o que aquela jovem acabara de dizer, do período em que ela estava doente, que acabara de ser curada, Jairo abaixa a cabeça, pensando que não haveria mais solução para ele. E Jesus disse para Jairo: não temas, somente creia. Nós temos que crer, temos que acreditar que Deus, ele é capaz de fazer o improvável, porque ele tudo pode, porque não há impossíveis para ele. E Jesus chega à casa de Jairo, há um alvoroço, muito choro, muita gente. E Jesus disse: olha, ela não está morta, mas está viva. E diante daquele caos, as pessoas riram porque viram a menina. E Jesus entra no quarto com o pai, a mãe, com Pedro, Tiago e João. E ao ver a jovem, Jesus diz: Talita cumi, eu te ordeno, levante-se. A menina levanta, os pais ficam espantados, assim como os discípulos. E Jesus diz algo interessante: não contem nada a ninguém, somente dê comida para ela. E Jesus vai embora. Quando a gente aprende, e quando a gente abre mão de tudo aquilo que nós temos e possuímos, e nós temos que entender o seguinte, que tudo que temos e tudo que possuímos vem dele, vem do Senhor. Ele é quem cuida de nós. Jairo aprendeu isso, que não adiantava a sua posição, não adiantava o seu status, porque Jairo tinha dinheiro, tinha tudo, mas não tinha um médico para curar a sua própria filha. Aquela jovem, ela não tinha tempo, ela ficava num lugar isolado e todos os benefícios, tudo aquilo que a sua família possuía, eles abriram mão, gastaram, investiram em médicos para que ela fosse curada. Mas foi preciso ela tocar em Jesus para receber a cura. E Jairo, para ver a cura da sua filha, teve que abrir mão da sua posição. E eu queria compartilhar com você um outro texto em Lucas, no capítulo 7, que nos diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, e começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seu cabelo, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa,
mas você não me deu água para lavar os pés. Porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa os pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. E continuando, falando sobre abrir mão de 2 pontos, aqui nós vemos outra situação, 2 pessoas distintas. Simão, chamado leproso, havia sido curado, convida Jesus para estar na sua residência para jantar. Havia algo que existia na sociedade da época de Jesus, um servente que tinha como sua função principal, lavar os pés de qualquer pessoa que entrasse na casa, desde o dono a um visitante. E por Jesus ter sido convidado, Simão deveria ter feito aquilo, lavado os pés para tirar a poeira da estrada. Mas Simão não fez. Jesus chegou, sentou na mesa, e assim que ele chegou, chega essa mulher sem ser convidada, sem ser esperada por todos, e não perde tempo. Enquanto todos estavam ao redor da mesa, sentados em suas cadeiras, ela chega e se atira embaixo da mesa aos pés de Jesus. E ela começa a chorar diante do Mestre. Ela chora e as suas lágrimas vão regando o pé do Mestre e ela vai enxugando com seus cabelos. Até que ela tira algo precioso, muito valoroso, um perfume de alabastro. Ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus. Enquanto isso, Simão fica observando a cena, até que ele olha para a mulher e olha para Jesus e diz, realmente, se este homem fosse um profeta, ele saberia quem está mexendo nos seus pés, pois ela é uma pecadora, e ele só em pensamento dizia isso. E Jesus, olhando para ele, Simão, tenho algo a te perguntar. E ele disse, pergunte, mestre. Um homem, um comerciante, tinha 2 pessoas que lhe deviam 500 denários e 50 denários. E ambos não tinham como pagar as suas dívidas. E ele resolveu perdoar dos 2. E Jesus faz uma pergunta interessante. Quem você acha que teve a dívida maior? Paga. Ele, aquele que devia mais. Jesus disse, respondeste bem. Veste essa mulher, Simão? Quando eu cheguei na tua casa, você deveria ter lavado os meus pés. Mas ela, desde que entrou, ela chora e rega os meus pés com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Essa mulher, desde que entrou aqui, ela não parou de beijar os meus pés. E você não me saudou com um beijo. Ela derramou, abriu mão daquilo que ela tinha de mais precioso, que era um perfume de alabastro. Simão havia sido curado, tinha posição, foi convidado, juntamente com uma porção de gente na casa, estavam ali à mesa, sentado com ele. Mas Simão, ele não foi capaz de abrir mão da sua convicção pessoal. Ele preferiu julgar aquela mulher do que fazer o que todo mundo deveria ter feito. Abrir mão de si mesmo. Nós temos que aprender a abrir mão da nossa convicção, da nossa arrogância, da nossa soberba, de achar que somos melhores do que as outras pessoas. E diante de Deus nós não somos melhores do que ninguém. Jesus estava dando uma lição a Simão, mostrando para ele, aquela mulher era uma pecadora, assim como todos que ali estavam. Mas diferentemente da atitude de todos que ali estavam, ela preferiu se humilhar, se jogar diante
daquele que poderia dar o que todos estavam precisando: perdão. Nós estamos precisando do perdão do Pai, precisando do sangue de Jesus Cristo para nos purificar, aprender que não adianta termos conhecimento, sabedoria, se nós somos arrogantes, se nós somos indiferentes às pessoas que estão lá fora. Por mais que eu tenha conhecimento, se eu tenho tudo, mas se eu não tiver amor, eu não serei nada. Então nós temos que aprender, como Jairo, é rico, mas a sua riqueza não poderia trazer solução para sua filha. A jovem que necessitava de Jesus, ela abriu mão de todos os seus bens, mas a convicção que ela tinha é que ela precisava tocar em Jesus para ser curada. Simão foi curado, mas ele teve que observar uma pecadora chegar aos pés de Jesus para receber perdão. Hoje, que você reflita na sua vida o que você tem que abrir mão. Assim como eu, precisamos abrir mão de muita coisa para que o bem maior, a graça de Deus, ela venha resplandecer sobre as nossas vidas. E por último, eu gostaria de trazer para nós Marcos, capítulo 10. E Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, nos diz assim: Então chegaram a Jericó. E quando Jesus, você que há muito tempo espera por um milagre, e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé